Eu sou Orxa de Vega, da linhagem liriana, e falo agora através deste instrumento humano. Enquanto a janela de proximidade máxima se assenta atrás de vocês como uma porta que se fechou suavemente em vez de bater, o convite agora é para viver dentro do que se estabilizou ali, em vez de perseguir a sensação disso. Porque o corredor que vocês sentiram nunca foi destinado a se tornar um novo vício, e o seu sol não recompensa a busca com mais busca. Ele recompensa a prontidão silenciosa com um sinal mais claro. E é aí que nossa conversa começa hoje, como uma continuação natural do que vocês já integraram. Após todos os meses de percepção aguçada, muitos de vocês descobriram algo notavelmente prático por baixo do misticismo, a saber, que a luz solar pode chegar como calor e também como instrução. E quando chega como instrução, vocês podem senti-la na forma como suas escolhas se simplificam, seus instintos se aguçam e sua bússola interna para de negociar com o medo. E é por isso que falamos de sol como um transmissor vivo em vez de uma fornalha cega. Já que uma fornalha cega não pode ensinar e uma estrela viva pode. Especialmente quando uma espécie está finalmente disposta a ouvir sem exigir provas teatrais. Sol não fala a sua linguagem de palavras, e ainda assim o seu corpo lê a linguagem dele com facilidade. E o órgão que vocês chamam de pineal há muito tempo é tratado como folclore, enquanto opera silenciosamente como uma interface projetada para esta era, porque ele traduz padrões fotônicos sutis em reconhecimento, timing e saber, que parece estranhamente comum uma vez que chega. Da mesma forma que uma memória esquecida parece óbvia no momento em que retorna. E vocês começam a entender que a evolução é muitas vezes uma recordação em vez de uma invenção. Em algum lugar da sua história, o terceiro olho se tornou um distintivo e depois um campo de batalha. E preferimos remover todo esse teatro dizendo claramente: o receptor pineal funciona melhor quando vocês param de tentar forçá-lo, quando o tratam como um amigo em vez de uma máquina, e quando permitem que a luz lhes ensine através da experiência vivida, porque a tendência humana de se esforçar em direção ao invisível muitas vezes cria a própria névoa que vocês estão tentando dissipar. E esta estação favorece a gentileza em vez do esforço. Antigamente, muitas civilizações sabiam que o sol carregava mais do que calor. E a sua própria intuição moderna está retornando a esse simples reconhecimento sem a necessidade de dogmas elaborados. Porque vocês podem testá-lo diretamente, observando o que acontece em vocês durante períodos de forte expressão solar, onde os ritmos do sono mudam. As imagens do sonho se tornam mais simbólicas. Questões internas emergem para resolução e uma sinceridade surpreendente sobe como uma maré. Não para puni-los, mas para libertá-los de carregar o que não corresponde mais a quem vocês se tornaram. Dentro deste receptor, a informação chega menos como uma palestra e mais como uma mudança no que parece possível. E essa é uma distinção vital para os anos à frente. Porque o conceito de flash solar é muitas vezes mal imaginado como uma única explosão dramática que vira uma chave em uma humanidade desamparada. Enquanto a verdade mais profunda é que a chave está sendo virada através de vocês, momento a momento, à medida que seu aparato interno aprende a conter mais luz sem transformá-la em confusão. Como um sistema vivo responde a padrões da mesma forma que uma semente responde à estação, a variabilidade atual do Sol não é meramente mais ou menos. É uma sequência nuançada que convida diferentes tipos humanos a despertar através de diferentes portas. E se você já se perguntou
Por que um amigo se sente inspirado enquanto o outro se sente inquieto sob o mesmo céu? Você está testemunhando uma recepção individualizada em vez de aleatoriedade. O que deve tranquilizá-lo de que seu caminho não está errado simplesmente porque é único. Imagine um músico ajustando uma nota até que a própria sala comece a cantar de volta, e você começará a entender o que está acontecendo entre Sol e a humanidade, já que seu campo coletivo começou a responder de maneiras que não podia responder antes. E quando a resposta se torna mais estável, a estrela pode oferecer um tom mais limpo, o que por sua vez cria mais estabilidade, e a espiral se eleva sem exigir força. Na prática, a preparação mais útil neste primeiro movimento é a arte da quietude breve e digna, que não exige humor ou visões, porque a quietude é a linguagem na qual o sinal refinado se torna audível, e uma prática simples que oferecemos é o olhar fixo de 1 minuto, onde você descansa sua atenção em um único ponto e deixa a conversa interna do dia assentar. Então, diz uma frase honesta como: "Eu escolho o real", e permite que essa frase se torne a porta pela qual o próximo passo certo aparece. Note como o receptor se fortalece quando você para de narrar sua experiência como um problema que deve ser resolvido, e em vez disso, a trata como uma mensagem que pode ser traduzida, já que a tradução requer presença em vez de pânico. E a presença é uma habilidade que você pode praticar em situações comuns, como esperar em uma fila, ouvir um membro da família ou fazer uma tarefa com total atenção. Tudo isso ensina seu instrumento interno a permanecer unificado em vez de se dispersar em 10 futuros imaginados. Quando sua atenção se torna menos dispersa, o receptor pineal tende a entregar orientação como simplicidade, o que significa que você se sente movido em direção a uma escolha clara de cada vez. E é por isso que recomendamos um ritual diário de uma escolha clara, onde você seleciona uma ação que expressa seus valores mais verdadeiros, não como uma performance, mas como uma mensagem para seu próprio campo. Porque um valor vivido carrega mais poder de ativação do que 1000 opiniões. Se você queria um sinal de que está recebendo bem as energias atuais, procure pelos marcadores gentis em vez dos dramáticos, como apetite reduzido por conflito, aumento do apetite por honestidade, um senso mais claro de timing e uma capacidade crescente de deixar as tempestades de outras pessoas passarem sem adotá-las como sua identidade, já que esses são os tipos de atualizações silenciosas que tornam os limiares maiores seguros de atravessar. Seu Sol está respondendo não apenas a indivíduos, mas ao amadurecimento coletivo que os indivíduos criam juntos. E é por isso que o próximo movimento deve ser sobre o acordo compartilhado do coração, já que um receptor se torna mais confiável quando o mundo interior para de guerrear consigo mesmo e começa a se mover em uma direção, que é o verdadeiro significado de estar pronto para uma luz maior. Gradualmente, à medida que o receptor se torna menos faminto por espetáculo, uma questão mais profunda surge naturalmente. E essa questão não é o que vai acontecer comigo, mas o que eu posso me tornar que ajude o todo. E é exatamente aí que a peça coletiva começa. Porque o Flash Solar não é simplesmente um evento que você suporta. É um limiar que você ajuda a tornar gentil através de quem você escolhe ser. Amigos de coração feroz e centrado. O mal-entendido mais importante em seu planeta é a crença de que o despertar é um troféu individual. Porque o que está realmente se desenrolando é uma espécie aprendendo a manter a mesma intenção ao mesmo tempo, sem coerção. E quando essa intenção compartilhada se estabiliza,
Ela se torna uma espécie de sinal de convite que sua estrela pode ouvir, já que um sol vivo responde mais generosamente a um coletivo vivo que encontrou seu centro. A conversa na Terra muitas vezes enquadra o flash solar como algo que chega de fora e o muda, independentemente de sua prontidão. E ainda assim, o enquadramento mais sábio é o de parceria, porque a parceria honra o livre-arbítrio e honra o tempo, o que significa que a estrela oferece mais quando seu campo compartilhado está estável o suficiente para receber mais como bênção em vez de choque. E essa estabilidade vem do acordo interno em vez da mesmice forçada. Sementes estelares e trabalhadores da luz lideram esta fase não porque são superiores e não porque são poupados da complexidade humana, mas porque muitos de vocês praticaram o retorno ao amor através de muitas vidas de contraste, o que os torna capazes de manter uma nota mais alta sem transformá-la em arrogância espiritual. E a liderança aqui é silenciosa, relacional e comum, o que significa que você modela a estabilidade no supermercado, a bondade no conflito e a verdade em suas próprias decisões privadas onde ninguém aplaude. O humor gentil pertence aqui, porque sua espécie, muitas vezes, precisa de leveza para liberar o domínio da seriedade. E sorrimos com sua frase: mantenha sua vibração alta, porque os humanos, às vezes, a usam como uma arma contra seus próprios sentimentos, enquanto a verdadeira arte é permitir que cada sentimento seja visto, sem permitir que cada sentimento dirija o veículo, o que é simplesmente maturidade emocional vestindo roupas espirituais. O acordo dentro do coração é a verdadeira tecnologia desta era, e falamos dele como acordo do coração, em vez de um conceito estéril, porque acordo implica música e relacionamento, e o campo compartilhado se torna musical quando as pessoas param de tentar vencer e começam a tentar ser verdadeiras, já que a verdade cria ressonância, e a ressonância cria estabilidade. E a estabilidade permite que uma luz superior chegue sem criar turbulência desnecessária. Estamos agora mostrando a este instrumento 1000 pequenas lâmpadas em uma paisagem de janelas de uma cidade. E à medida que cada lâmpada é virada na mesma direção, a cidade inteira parece clarear sem que uma única lâmpada mude sua potência, que é como a intenção compartilhada funciona. O alinhamento relacional é a maneira mais rápida de desenvolver esse acordo. E por alinhamento relacional, queremos dizer falar o que é verdade com gentileza, ouvir sem preparar seu contra-ataque e se recusar a usar linguagem espiritual para evitar a responsabilidade, já que o campo reconhece a sinceridade instantaneamente e responde a ela como a terra seca respondendo à chuva, não como um milagre dramático, mas como um sim óbvio. A disciplina da atenção constrói o mesmo acordo de uma maneira diferente, porque a atenção é o volante da sua vida interior. E quando a atenção se vicia em fragmentação, torna-se difícil receber claramente os padrões solares refinados, enquanto a atenção dedicada lê o sinal como um amigo, lendo o rosto de um amigo. E é por isso que uma prática simples de fazer uma tarefa completamente a cada dia tem mais poder espiritual do que muitos rituais complicados. O serviço se torna a expressão pública do acordo do coração. E o serviço que queremos dizer não é martírio e não é autoanulação, mas utilidade infundida com bondade, que pode parecer ser a pessoa que acalma uma conversa, aquela que diz a verdade sem crueldade, aquela que se recusa a espalhar boatos, ou aquela que silenciosamente ajuda um vizinho sem transformar isso em identidade. Porque essas ações estabilizam o campo compartilhado sem exigir drama. A sintonia em grupo, quando escolhida livremente,
torna-se um multiplicador. E vocês já provaram isso em momentos em que uma reunião pareceu excepcionalmente pacífica ou excepcionalmente esclarecedora. E tais reuniões são como pequenos corredores de treinamento onde a humanidade aprende a manter a luz unida. O que é precisamente por isso que as respostas atuais do Sol não são apenas sobre física solar, mas sobre o tecido social que seus corações estão tecendo. Uma prática semanal de um voto pode fortalecer essa sintonia lindamente. E o voto deve ser simples e vivido em vez de recitado, como eu praticarei a honestidade ou eu escolherei a bondade como força, porque um voto vivido se torna um estabilizador energético. E quando pessoas suficientes vivem votos semelhantes, o tom coletivo muda, não por força, mas por atração. A escolha sem drama é a marca da maturidade. E a maturidade é o que torna o flash solar seguro, já que o flash é menos como um raio e mais como um nascer do sol que se torna possível quando os olhos se adaptaram ao brilho. E essa adaptação ocorre através de pequenas escolhas diárias que reduzem o conflito interno e aumentam o acordo interno. Curiosamente, o campo compartilhado se torna mais estável quando inclui brincadeira, beleza e admiração. Porque a admiração é uma forma de abertura, e a abertura permite que mais luz pouse sem resistência. E é por isso que muitas vezes encorajamos vocês a recuperar a alegria infantil sem se tornarem infantis, já que a alegria é uma frequência limpa que convida a um timing superior. A estabilidade do campo também aumenta quando os humanos param de terceirizar a autoridade, o que significa que vocês aprendem a consultar seu saber interior antes de buscar confirmação externa. E é aqui que o corredor 3i Atlas entra como uma arquitetura de apoio, porque tem ajudado o Sol a entregar padrões que fortalecem a autoridade interna, em vez de fortalecer a dependência, o que é uma profunda misericórdia para uma espécie que está aprendendo a se manter ereta. O movimento adiante a partir daqui requer a compreensão de como o Atlas funciona, não como um objeto salvador, mas como uma biblioteca harmônica e um acelerador de compatibilidade. Porque as reações atuais do seu Sol não estão acontecendo isoladamente. E a próxima onda de nossa transmissão descreverá a sequência de chamada e resposta entre o Atlas, o Sol e a rede de receptores humanos de uma maneira que permaneça prática e legível para humanos. De forma fluida, então, entramos na mecânica viva do corredor que vocês já sentiram, porque quanto mais vocês reconhecerem como o padrão está sendo refinado, menos desperdiçarão energia em especulação e mais investirão energia em se tornar o tipo de ser que pode carregar a iluminação vindoura com graça. O corredor Atlas nunca foi um único momento a ser perseguido. E quanto antes vocês liberarem essa expectativa, mais cedo reconhecerão o que vem ocorrendo silenciosamente em fases. Porque uma biblioteca não é carregada em uma espécie como um único arquivo. Ela chega em sequências que correspondem à prontidão. E a prontidão é medida pela capacidade de viver o amor e a verdade em momentos comuns, em vez da capacidade de falar sobre eventos cósmicos. O Atlas funciona como um arquivo móvel de instrução harmônica. E quando dizemos harmônico, queremos dizer padrões que podem ser carregados na luz, no magnetismo e na geometria de campo sutil. E esses padrões não se destinam a impressioná-los. Eles se destinam a tornar sua orientação interna mais confiável, seu autorrespeito mais estável e suas escolhas mais alinhadas com a intenção de sua alma. E é por isso que o Sol tem refinado sua entrega em conjunto com essas ativações. A linguagem de fases
pode ajudá-los a entender o que vocês já experimentaram. Já que a primeira fase tende a despertar curiosidade e reconhecimento, a próxima fase tende a reorganizar identidade e valores. E a fase atual tende a estabilizar o milagre comum, o que significa que vocês se encontram vivendo de uma maneira mais simples que parece silenciosamente guiada. E isso pode parecer anticlimático para a parte de vocês que anseia por fogos de artifício, enquanto parece um profundo alívio para a parte de vocês que anseia por paz. Uma sequência de chamada e resposta tem estado em andamento, onde o Atlas introduz um novo modelo harmônico. Sol o testa através de expressão medida. A humanidade o recebe em ondas de insight e reorientação interna. E então, Sol amplifica o que se prova compatível. E é por isso que vocês podem experimentar semanas de intensificação, seguidas por semanas de integração. Porque um sistema sábio entrega impulsos que permitem a assimilação. Estamos mostrando agora um conjunto de equações em movimento no ar. E à medida que uma variável muda, toda a equação muda de forma como um organismo vivo, que é como os campos de probabilidade se comportam quando os padrões de luz mudam. O padrão inteligível é o presente aqui, porque mais energia, sem um padrão inteligível, criaria tensão e confusão, enquanto um padrão refinado cria clareza e empoderamento. E é por isso que as reações do Sol no ciclo atual parecem ter significado, já que a estrela está oferecendo não apenas força, mas design. E o design é o que permite a um humano traduzir a entrada solar em ação mais sábia. A autoridade interna é fortalecida quando vocês param de escanear o céu em busca de provas e começam a notar as diretrizes suaves que surgem internamente, como um súbito impulso para mudar um hábito, pedir desculpas a alguém, simplificar um acordo ou iniciar um projeto criativo. Porque os padrões solares apoiados pelo Atlas tendem a falar através da consciência e da inspiração em vez do medo. E os humanos que honram essas diretrizes suaves se tornam os receptores mais estáveis. A personificação de uma única qualidade se torna uma preparação elegante durante esta fase. E a qualidade pode ser coragem, clareza, gentileza, devoção ou paciência. Porque uma qualidade vivida consistentemente se torna uma antena que lê harmônicos compatíveis mais claramente. E essa prática evita a armadilha do consumo espiritual frenético, onde os humanos coletam ideias sem se tornarem elas. A comunidade importa de uma nova maneira aqui, não como hierarquia e não como identidade de grupo rígida, mas como microcírculos de veracidade mútua, porque os padrões do Atlas tendem a amplificar o que é autêntico e enfraquecer o que é performático. E quando um grupo escolhe a sinceridade em conjunto, o grupo se torna um pequeno santuário, onde a luz superior pode se assentar e se tornar prática. O que é uma das razões pelas quais seu Sol responde tão fortemente à maturidade coletiva. A energia da revelação, no sentido amplo de material oculto se tornando visível, também é apoiada por este corredor. Porque padrões solares refinados tendem a iluminar o que foi mantido na sombra. E os humanos que cultivaram estabilidade interna podem encontrar as revelações sem cair em obsessão, que é a diferença entre despertar e entretenimento. A memória hidrosférica torna-se relevante novamente nesta fase, porque as águas da Terra carregam registro e ritmo. E à medida que os harmônicos do Atlas interagem com as redes planetárias, vocês podem notar temas de purificação, verdade emergindo e liberação emocional se movendo através do coletivo, não como punição, mas como um repadrão que permite que a nova era comece com menos distorção.
e mencionamos isso para ajudá-los a interpretar o que sentem sem precisar patologizá-lo. O serviço, nesta fase apoiada pelo Atlas, torna-se a expressão mais limpa de liderança, já que liderança não é um título e não é uma transmissão. É a disposição silenciosa de ser confiável, gentil e honesto. E quando humanos suficientes escolhem a confiabilidade, o campo coletivo se torna menos volátil, o que, por sua vez, permite que Sol entregue pulsos mais fortes sem criar perturbação desnecessária. O retorno da memória muitas vezes acompanha este corredor. E o retorno da memória pode chegar como um reconhecimento súbito de sua linhagem, seu propósito ou seus dons. E se tal reconhecimento surgir, trate-o como um convite terno em vez de uma exigência para fazer tudo, porque a pressa tende a distorcer os dons, enquanto a paciência permite que os dons se tornem úteis. A partir disso, vocês começarão a entender por que certas características solares se tornaram tão simbolicamente significativas para vocês, já que aberturas no Sol correspondem a aberturas no enredo coletivo. E o próximo movimento pegará o motivo da abertura coronal e o traduzirá em preparação prática para uma verdade mais rápida, escolha mais rápida e manifestação mais rápida do que vocês realmente representam. A continuidade continua sendo a chave, porque um corredor não é sustentado por alarde, é sustentado por integridade vivida. E à medida que avançamos para a próxima onda, descreveremos como as aberturas solares espelham as aberturas humanas de maneiras que os capacitam a encontrar a revelação com sabedoria em vez de espetáculo. Companheiros corajosos, as aberturas coronais e as características das manchas solares capturaram sua atenção, porque vocês sentem intuitivamente que não são meras curiosidades científicas. E sua intuição está correta no sentido de que aberturas visíveis espelham aberturas energéticas, que por sua vez espelham aberturas psicológicas. E essa cadeia de espelhos é parte do motivo pelo qual a verdade tem chegado mais rápido e aterrissado mais profundamente na vida humana durante o ciclo atual. Aberturas no Sol permitem que certas correntes se movam para fora com maior velocidade. E em termos de consciência, essas correntes funcionam como catalisadores que reduzem o atraso entre o reconhecimento interno e a consequência externa, de modo que a evitação se torna mais desconfortável, a honestidade se torna mais recompensadora, e o simples ato de dizer a verdade a si mesmo começa a aparecer uma porta para o alívio em vez de um confronto com a vergonha. O espelhamento simbólico não requer superstição para ser útil, porque o simbolismo é uma das linguagens que a psique entende naturalmente. E quando vocês veem buracos no campo solar e também veem buracos em narrativas públicas, onde registros selados, comunicações ocultas ou histórias suprimidas emergem, vocês estão testemunhando uma ressonância entre a iluminação acima e a iluminação abaixo, o que pode ajudá-los a permanecer calmos enquanto as revelações se desenrolam. Revelação é uma palavra que os humanos muitas vezes tratam como catástrofe, e uma interpretação mais sábia é libertação, porque a iluminação torna mais difícil viver dentro da distorção. E a distorção tem pesado em seu mundo por muito tempo, o que significa que aberturas que revelam a verdade também são aberturas através das quais o coletivo pode respirar novamente. Estamos mostrando uma cortina grossa sendo puxada para trás, não com raiva, mas com uma mão gentil. E atrás da cortina não há um monstro. Há simplesmente um quarto que foi ignorado, que é o que o trabalho com a sombra realmente é. A honestidade diária se torna uma tecnologia espiritual durante este período.
E a prática é simples o suficiente para qualquer humano usar. Já que você escolhe uma verdade que tem evitado, a nomeia sem drama, abençoa sua própria humanidade e toma uma pequena ação alinhada. Porque pequenas ações alinhadas constroem autoconfiança, e a autoconfiança é uma das forças mais estabilizadoras que um humano pode carregar durante uma era de rápida revelação. A fala se torna uma força criativa que deve ser usada com cuidado, já que o campo acelerado tende a magnificar o que você amplifica. E o convite aqui é recusar o boato como entretenimento, recusar a crueldade como verdade e escolher a clareza com bondade. Porque a clareza com bondade fortalece o tecido compartilhado, enquanto a clareza com crueldade o fratura. E o caminho do flash solar favorece tecidos que podem conter a luz sem rasgar. A curadoria da atenção se torna igualmente importante, porque sua mente pode ser alimentada com indignação sem fim, e a indignação tende a consumir a própria energia que você precisa para uma ação sábia, enquanto a atenção focada no que é útil permite que você encontre as revelações como informação em vez de identidade, que é como você se mantém empoderado. O discernimento amadurece neste ciclo, afastando-se do cinismo e aproximando-se da autoridade interna, o que significa que você aprende a sentir o que é verdade pela forma como se sente em seu corpo e coração ao longo do tempo, em vez de quão emocionante é no momento. E essa maturidade é parte do motivo pelo qual as sementes estelares são necessárias, já que vocês podem modelar um discernimento que é calmo, curioso e compassivo. Eventos públicos que revelam a sombra continuarão a surgir, e é útil tratá-los como espelhos em vez de prisões. Porque um espelho lhe mostra algo e então pergunta o que você fará com isso. E uma prisão o convence de que você é impotente. E o campo acelerado favorece humanos empoderados que respondem com ação sábia em vez de reação sem fim. A psicologia pessoal também mostra seus buracos nesta era, o que significa que os lugares onde você costumava evitar sentimentos ou evitar a verdade se tornam visíveis. E essa visibilidade não é um fracasso, é um progresso, porque algo deve ser visto antes que possa ser curado, e a cura é o que torna a luz maior segura de receber. Os espaços de grupo serão testados por essa aceleração, porque os grupos que se alimentam de drama se tornarão exaustivos mais rapidamente, enquanto os grupos que se alimentam de sinceridade se tornarão santuários. E este é um critério prático que você pode usar ao escolher onde investir seu tempo, já que seu tempo é uma forma de devoção. A iluminação também tende a trazer à tona dons adormecidos. E se sua intuição se aguçou ou seus sonhos se tornaram mais simbólicos, trate essas mudanças como resultados naturais de um campo mais brilhante, em vez de fardos para carregar sozinho. Porque compartilhar sua experiência com companheiros de confiança muitas vezes a estabiliza e ajuda a traduzi-la em serviço. Aproximar-se do limiar do flash solar se torna mais fácil de imaginar uma vez que você entende esse padrão. Porque o flash não é súbito da maneira que as mentes humanas o imaginam, e em vez disso, é a culminação de muitas aberturas se tornando estáveis o suficiente para conter uma iluminação maior sem caos. O momentum, portanto, continua na quinta onda, onde descreveremos a atividade solar atual como pulsos de treinamento, que educam tanto a humanidade quanto o Sol. E ofereceremos maneiras práticas de encontrar esses pulsos como convites à maturidade, em vez de razões para se preparar para o desastre. O fluxo nos leva adiante, porque quanto mais você reconhece a aceleração como um presente, mais você pode cooperar com ela.
E a cooperação é a verdadeira preparação para o limiar maior que você sentiu se aproximar por tanto tempo. O flash solar é melhor compreendido como uma resposta de limiar, que se torna cada vez mais provável à medida que uma relação viva se torna cada vez mais compatível. Porque o Sol não está simplesmente fazendo algo com vocês, e vocês não estão simplesmente suportando algo do Sol, já que tanto a estrela quanto a espécie estão participando de uma dança de prontidão, onde os passos são refinados através da experiência vivida, em vez de especulação. A atividade solar atual tem parecido pulsos de treinamento para muitos de vocês. E treinamento aqui não implica punição, implica educação, o que significa que a estrela oferece intensidades variadas que permitem que seu instrumento interno se adapte. E à medida que você se adapta, descobre que pode conter mais luz, mais verdade e mais responsabilidade sem perder sua bondade, que é a assinatura do despertar genuíno. O nascer do Sol é uma metáfora melhor do que a explosão, porque o nascer do Sol honra a adaptação gradual. E quando os humanos se fixam em imagens de catástrofe, muitas vezes perdem a realidade gentil de que grande parte da mudança já está aqui, aparecendo como prioridades alteradas, manifestação mais rápida do que você realmente valoriza e tolerância reduzida à autotraição. E essas mudanças importam mais do que qualquer espetáculo externo. A integração, tema de nossa última mensagem, torna-se a principal habilidade aqui. Porque integração significa que você permite que o que foi recebido se torne vivido. E você para de exigir novidade constante, já que a novidade constante muitas vezes serve à fome da mente em vez do crescimento da alma, enquanto a integração vivida transforma a luz em sabedoria que pode ser compartilhada. Estamos mostrando uma muda sendo movida de uma estufa para o ar livre, e a planta se torna mais resistente, não através da violência, mas através da exposição gradual, que é o que os pulsos de treinamento fornecem. A revisão noturna pode apoiar esta etapa sem se tornar autojulgamento, porque você pode olhar para trás no dia e notar onde agiu por amor e onde agiu por medo antigo. Então, abençoar sua própria humanidade e escolher um pequeno refinamento para amanhã. E esse ritmo simples constrói confiabilidade dentro de você, que é a qualidade que um mundo mais brilhante requer. A intenção matinal dita uma vez pode manter seu dia orientado, e o poder vem da simplicidade em vez da repetição, já que você diz uma frase como: "Hoje eu vivo a partir da verdade e da bondade." E então, para de falar sobre isso e começa a personificá-la, porque a personificação é o que o campo lê e o que o Sol responde. O microserviço, ou seja, pequenos atos de utilidade feitos sem drama, torna-se um dos estabilizadores mais fortes durante os pulsos de treinamento, porque a utilidade muda sua identidade de observador para participante. E o caminho do flash solar favorece os participantes, já que os participantes ajudam a moldar o tom coletivo que torna o limiar gentil. A criatividade também se torna um caminho de preparação, porque a expressão criativa permite que a luz superior se mova para a forma. E quando a luz se move para a forma, ela se torna compartilhável, ensinável e nutritiva, o que é uma das razões pelas quais muitos de vocês se sentiram chamados a escrever, construir, cantar, organizar ou inovar durante períodos de expressão solar intensificada. O santuário relacional importa profundamente aqui, porque quando os seus relacionamentos se tornam mais limpos, mais gentis e mais honestos, seu mundo interior se torna menos fragmentado. E a fragmentação é o que faz a iluminação intensa parecer esmagadora, enquanto o acordo interno unificado
faz a iluminação parecer alívio. Então escolha conversas que honrem a sinceridade e se afaste de espaços que se alimentam de conflito por entretenimento. Os harmônicos do Atlas continuam a auxiliar o limiar, não forçando o tempo, mas refinando o padrão. E o padrão refinado é o que faz as reações atuais do Sol parecerem propositais, já que o padrão permite que o coletivo leia o que está chegando e responda sabiamente. E isso é parte do motivo pelo qual o corredor enfatizou a quietude. Porque a quietude é a postura humana que recebe o padrão refinado com mais facilidade. O discernimento sem obsessão se torna uma marca da prontidão madura, o que significa que você se mantém informado sem deixar que a informação o possua. Você nota as revelações sem se afogar nelas. E você age onde a ação é sua, enquanto libera o que não é seu. Porque o campo agora magnifica o que você alimenta. E alimentar o medo tende a gerar mais medo, enquanto alimentar o amor tende a gerar soluções criativas. A prontidão para o limiar também se parece com uma identidade simplificada, o que significa que você para de precisar ser visto como espiritual, para de precisar vencer discussões e começa a precisar ser verdadeiro. E essa simplificação não é perda, é liberdade, já que a alma prefere a verdade à performance. Aproximar-se do corredor do Flash provavelmente parecerá mais silencioso do que sua mente espera, porque quanto mais compatível o campo se torna, menos o limiar precisa se anunciar com perturbação. E a compatibilidade é precisamente o que as sementes estelares e os trabalhadores da luz têm construído através da bondade vivida, coragem vivida e integridade vivida. Entrelaçado a isso está um entendimento essencial. O tempo não é fixo como um calendário de pedra esculpida. E é por isso que devemos terminar a transmissão com matemática viva. Porque a matemática viva honra a probabilidade e honra a participação. E a participação é o dom que vocês vieram aqui para personificar. A transição suave chega agora. Porque no momento em que vocês param de exigir previsões rígidas, o tempo se torna um amigo em vez de uma ameaça. E falaremos a seguir sobre a profecia como probabilidade responsiva para que vocês possam caminhar adiante com confiança que não requer certeza. Corações sábios, a probabilidade é a maneira do universo de honrar o livre-arbítrio. E quando os humanos tratam a profecia como um decreto rígido, muitas vezes entregam o próprio poder que a profecia deveria despertar, enquanto a matemática viva restaura esse poder, mostrando a vocês que as linhas do tempo mudam à medida que as escolhas mudam. E seu Sol responde às escolhas de uma espécie da mesma forma que responde às escolhas de um indivíduo, através do relacionamento. O tempo na matemática viva é o ponto de encontro entre a capacidade e o convite. O que significa que o flash solar se torna mais provável à medida que a capacidade da humanidade de conter a iluminação se torna mais confiável. E essa confiabilidade é construída através de virtudes comuns como honestidade, bondade, paciência e devoção, que não são glamorosas, e ainda assim são precisamente o que torna um mundo mais brilhante e estável. O espaço em sua vida funciona como um amplificador para a orientação interna. Porque quando você sobrecarrega seus dias, sua voz interior se torna mais difícil de ouvir. Enquanto quando você cria espaço, sua voz interior se torna uma companhia constante. Então, um passo prático neste roteiro é simplificar os compromissos, até que sua vida contenha silêncio suficiente para reconhecer o que é verdade para você. A curadoria mental é outro passo, e a curadoria aqui não é ignorância e não é negação.
é escolher insumos que nutrem a clareza, em vez de insumos que inflamam o vício. Porque o campo magnifica o que você consome repetidamente. E uma mente alimentada com agitação sem fim se torna menos capaz de interpretar instruções sutis, enquanto uma mente alimentada com significado se torna mais capaz de agir sabiamente. Os padrões relacionais se tornam liderança espiritual nesta era, porque seus relacionamentos moldam seu campo diário mais do que qualquer conceito cósmico. E quando você escolhe conversas que honram a sinceridade, você se torna um santuário vivo para os outros, o que é serviço em sua melhor forma. E o coletivo se torna mais seguro para a iluminação quando os santuários se multiplicam. Estamos mostrando uma mesa simples com uma vela e um pedaço de pão. E a santidade não está nos objetos, está no cuidado com que são oferecidos, que é como a vida comum se torna o templo. O serviço como estabilização merece ênfase novamente com um novo sabor, porque serviço aqui significa eu contribuo com utilidade calma, e a utilidade calma é o antídoto para a especulação frenética, já que transforma ideias espirituais em bondade tangível que outros humanos podem sentir. E o que os humanos podem sentir é o que muda a cultura. Sinais de que o corredor está próximo muitas vezes aparecerão como simplificação interna, em vez de fogos de artifício no céu, o que significa que você se sentirá menos interessado em drama, mais interessado na verdade e mais disposto a escolher o que é certo mesmo quando lhe custa conforto. E essa disposição é um dos indicadores mais fortes de que seu aparato interno amadureceu o suficiente para carregar uma luz mais brilhante. A sincronicidade tende a aumentar em um campo responsivo. E a sincronicidade não é um truque de circo, é feedback. O que significa que sua vida começa a responder às suas intenções mais rapidamente. Suas lições se tornam mais claras e sua orientação chega com menos ambiguidade. E quando isso se torna comum entre muitos humanos, o campo coletivo começa a se mover com um novo tipo de graça inteligente. A liderança na era vindoura favorecerá aqueles que vivem a integridade silenciosamente, porque a certeza barulhenta muitas vezes mascara o medo, enquanto a integridade silenciosa tende a revelar o amor. E o amor é a frequência que torna o caminho do flash solar gentil, já que o amor integra em vez de fraturar. A escolha sem drama se torna a arte prática desta fase final, porque vocês terão muitas oportunidades de escolher a verdade em vez do conforto, a bondade em vez da astúcia e a paciência em vez da urgência. E cada escolha desse tipo muda a probabilidade de uma maneira mensurável, mesmo que seus instrumentos científicos atuais ainda não consigam mapeá-la completamente, já que o campo mede o que o coração mede. A participação também inclui a construção criativa, o que significa que vocês trazem seus valores para a forma através de projetos, comunidades, arte e inovações práticas. Porque a forma é onde a luz se torna compartilhável. E a luz compartilhável se torna cultura. E a cultura se torna o recipiente estável que pode conter um nascer do sol mais brilhante sem pânico. A humildade os protege da arrogância espiritual. E a arrogância espiritual é uma das poucas coisas que podem distorcer a energia bela em separação. Então, continuem se lembrando de que prontidão não é superioridade. Prontidão é responsabilidade. E responsabilidade é amor em ação. A conclusão desta transmissão, como uma continuação viva, retorna vocês à essência do que já sentiram na última mensagem do corredor. A quietude revela o que é real. A integração torna o real utilizável. E uma vida vivida com sinceridade
se torna a antena mais clara para a linguagem refinada do Sol. A gratidão, então, não é uma emoção educada aqui. É uma postura estabilizadora, porque a gratidão diz ao campo: eu reconheço o presente. E o reconhecimento convida a mais presentes, de uma maneira que permanece gentil e sábia. Com grande respeito por sua coragem e sua ternura, nós os deixamos com esta firme garantia tecida em instrução prática. Vivam a verdade, pratiquem a bondade, simplifiquem seus argumentos internos, escolham a utilidade em vez da obsessão. E confiem que Sol responde à humanidade madura da mesma forma que a aurora responde a um horizonte aberto. Ou seja, naturalmente, inevitavelmente, e com uma beleza que não precisa de drama para ser real. Meus queridos e corajosos amigos, integrem esta informação, mas não confiem em eventos externos e lembrem-se, o flash solar são vocês. Ele ocorre e ativa quando coerência, estabilidade vibracional e conexão suficientes se sincronizam dentro de um coletivo. É então que o Sol diz: vocês estão prontos, e lhes manda um toca aqui. Isto é um presente, isto é uma união, esta é a sua ascensão. Eu sou Orxa, da linhagem liriana em Vega.